Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui a mais uma Quinta com Terapeuta. Essas aulas que a gente faz aqui abertas, né? Abertas ao público para quem quiser participar, onde toda semana, toda quinta-feira à noite, a gente está aqui com algum tema, algum assunto interessante relativo à sexualidade, à terapia sexual, tá? E com a gente aqui hoje, temos algumas pessoas aqui que são lá já da nossa formação em terapia sexual, outras pessoas ainda que não estão na formação. Só para eu saber aqui, quem aqui não está na formação? Tiaguinho, eu sei que está. Juliana está Eu com a... não estou. Juliana ainda não está. Ainda não. Então, Denise, Marilene, Robson. Galera, quem quiser também pode comentar no chat, tá? Tem o chatzinho aí, se às vezes vocês não conseguirem falar no microfone, eu não conseguir abrir a câmera, fica à vontade aí para comentar aqui no chat, tá? Juliana, você não estava com a gente na última, não, né? Quinta-feira passada? Não, te descobri no Instagram faz pouco tempo Oh, que maravilha. e agora essa semana que apareceu para mim o seu anúncio, eu resolvi participar para ver como é Opa, que é. seja bem-vinda, E né? já ouvi falar muito bem de você também num grupo que eu estou. Opa, é mesmo? Bom saber. Sim. Não vai se arrepender, não, né, Tiaguinho? Fala para ela. Boa noite, Aqui, Tiaguinho. aí, liberando o microfone. Com Isso. certeza não vai. Vem pra cá que é muito bom. Mais do que se espera. Maravilha, galera. Então vamos lá, vamos mais sem enrolação. Explicar aqui como é que é a dinâmica aqui dos nossos encontros de quinta-feira, né? Qual que é a ideia? A Hum. Claudenice também disse, ainda não estou, tá? A Claudenice escreveu no Ah, chat. maravilha. Então, como é que vai funcionar aqui, pessoal? Esses encontros toda quinta-feira tem, né? Então, se vocês entraram lá no nosso grupo da Quinta com Terapeuta, fiquem por lá, porque a ideia é que toda quinta-feira a gente fale algum tema aqui. Vai ser uma aula mais curta, né? Mais ou menos de uma hora, tá? Só para vocês começarem a ter um pouco mais de noção sobre o tema, que muito se fala, muitas vezes a gente ouve falar muitas coisas na internet, que aí muitas vezes a gente causa mais confusão do que realidade de como é que são as coisas, certo? E oportunidade também de vocês poderem levar isso para outras pessoas, né? Convide seus amigos, quem gosta desse tema sexualidade, para entrar no grupo, sejam todos bem-vindos para a gente poder espalhar informações de qualidade, que é o que falta muitas vezes aí nesse mundo aí da sexualidade, né? Um tema tão tabu e que as pessoas às vezes sofrem muito só por falta de informação correta. Só isso já vai ajudar um monte aí nas pessoas. Então, bora lá. Nosso tema de hoje a gente vai falar sobre ejaculação precoce. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar a aula aqui, né? Mais ou menos assim, uns 40, 50 minutos aqui de aula. E aí, depois, no finalzinho, eu abro para as perguntas, tá bom? Que vocês quiserem fazer, tá? Para vocês não esquecerem aí as perguntas, ou vocês podem colocar no chat, ou senão vai anotando aí no cantinho, no caderninho, alguma coisa assim, ou no próprio celular, que a gente vai batendo um papo, tá? Então vamos lá. Vamos falar de ejaculação precoce. Para começar, esse é um assunto que eu entendo muito bem, infelizmente eu entendo muito bem dele, né? Tanto na minha vida prática quanto na minha vida profissional. Aliás, para quem não sabe, esse foi o motivo para que me levou a estudar, a procurar ajuda dentro da terapia sexual, dentro da terapia tântrica de início, certo? Foi justamente por causa desse problema aí que assolou a minha vida por mais de 15 anos, talvez, né? Talvez não, por mais de 15 anos. E o bom disso, né? A boa notícia é que isso tem salvação, né? Tá aqui a prova viva que a gente tem salvação desse problema, por mais impossível que ele pareça que é. Vocês vão entender por que que às vezes ele parece que é um problema que não tem solução. Beleza? Então vamos lá. O que que é, então, definição de ejaculação precoce? A gente fala o seguinte, que, que conceituar a ejaculação precoce é mais fácil do que definir. O que que isso quer dizer? O homem que tem ejaculação precoce, via de regra, ele sabe que ele tem, né? Ele sente, ele percebe, né, que ele tem esse problema, né, juntamente com a parceria dele. Isso é, né, eu tenho ejaculação precoce, ou ejaculação rápida, tal, então a pessoa vai chegar para vocês falando isso, estou gozando rápido demais, né? Mas a definição literal do que é a ejaculação precoce fica ainda um pouco nebuloso, porque algumas pesquisas vão falar ali de tempo, né? Quanto tempo que é considerado ejaculação precoce, quanto que não é, certo? Isso aí fica um negócio meio assim, meio lá, meio cá. Aí o que que a gente vai olhar? A gente vai olhar tempo de relação, a gente vai olhar tempo de penetração. De que tipo de penetração que eu estou falando? Penetração pênis-vagina, pênis-ânus, como é que é esse negócio, né? Como é que é essa história, certo?
ou a gente vai falar ali de satisfação, que esse talvez seja, talvez não, esse é o ponto principal, né? A satisfação. Então, o que que é a definição de ejaculação precoce que a gente vê hoje, né? Principalmente lá no DSM, que é o livro de referência da psiquiatria? É uma condição persistente ou recorrente e que um homem não consegue perceber ou controlar as sensações que precedem o reflexo ejaculatório. Ou seja, ela é uma disfunção que basicamente está ligada à percepção de sensações, principalmente sensações corporais. Então, se eu tenho uma pessoa, né, e aí a gente já vai pensando, raciocinando em cima disso. Então, se eu tenho uma pessoa que já tem uma certa desconexão da mente com o corpo, né, que é na terapia corporal, igual o Tiaguinho, né, os esquizoides da vida, né, tem uma desconexão aqui da mente com o corpo, vai tende a ter uma possibilidade, é um fator de risco para desenvolver ejaculação precoce, justamente porque ele vai ter uma dificuldade de perceber essas sensações que estão acontecendo no corpo dele. Vocês vão ver muito esse relato de quem tem ejaculação precoce. A doutora, quando eu percebi, já foi, né? Quando eu vi, já tinha ido, né? Então, ou seja, ele não consegue perceber que está chegando ali, né? Que está a ponto, as sensações que acontecem no corpo ali que está próximo de ejacular. Mas tem um detalhe, tá? Essa questão de não perceber ou não controlar tem que estar provocando constrangimento, ou seja, sofrimento na pessoa, ou na parceria, no relacionamento. Então a gente vai falar, quase sempre a gente vai falar, quando a gente fala das disfunções sexuais, a gente fala isso, né? As disfunções geralmente elas são problemas relacionais. Elas não vão afetar somente a pessoa que tem a questão, né? O problema, a dificuldade. Mas ela vai afetar também a própria relação como um todo. Às vezes, no primeiro momento, aquilo nem afeta a pessoa, entende? Às vezes o homem está ejaculando rápido, mas aquilo não está afetando ele ali a princípio. Quando ele começa numa relação, né? Quando ele começa a se relacionar com uma outra pessoa, aí que começam os problemas, aí que começa a perceber, né, essa questão. E muitas vezes ele está numa relação em que ele não percebe aquilo como problema, certo? Que para aquela relação que a pessoa está ali, para aquela mulher, para aquele outro homem que está se relacionando com ele, aquele tempo dele ali que ele segura a ejaculação está ok. Muitas vezes ele troca de parceria, de parceiro, de parceira, aquilo já não vai estar mais ok para outra parceria. Então, muitas vezes a gente tem essa questão de relativização aí, dependendo da parceria. Mas, enfim. Pra gente, o que que a gente considera, então, ejaculação precoce? Quando o homem tem essa dificuldade aí de perceber o reflexo ejaculatório, né, as sensações que precedem, e que isso esteja causando algum sofrimento, tá? Então, o sofrimento é a base. Então, muitas vezes vão vir pessoas, homens, que eles têm um sofrimento decorrente de que eles acham que seja a ejaculação precoce, mas muitas vezes ele não tem a ejaculação precoce, mas ele tem um sofrimento, tá? Ele tem aquela dificuldade com aquela questão ali. Por que que isso acontece? A gente vai ver que existem classificações de ejaculação precoce, de ejaculador precoce daqui a pouquinho, e aí vocês vão entender melhor essa situação, tá bom? Outra coisa que é importante também, para a gente classificar como uma disfunção sexual, ela tem que ter pelo menos aí 6 meses de duração, certo? Então, se uma pessoa que vem chega para você e fala que está com ejaculação precoce, está gozando rápido, mas isso está acontecendo de uma semana para cá, a gente não vai considerar isso como disfunção, como ejaculação precoce. Ele tem uma queixa, né? Mas ainda não é uma questão de disfunção. Outra coisa, algumas literaturas vão falar que no caso de ejaculação precoce, ah, até os 2 primeiros anos de vida sexual do homem não é ainda considerado uma disfunção. Isso especificamente para ejaculação precoce, porque se considera, né, algumas literaturas vão falar isso, se considera que nos 2 primeiros anos de vida sexual o homem está aprendendo a lidar com essas sensações do corpo, que é diferente da masturbação, certo? Que ele já provavelmente já aprendeu a fazer na vida dele. Quando ele vai para uma relação sexual, tem outros componentes envolvidos, componentes emocionais, inclusive, né? Comporta componentes ali relacionais, e ele vai aprender a lidar com isso com o tempo. Espera-se, então, que com até 2 anos ele já conseguiu lidar com aquela situação. É claro, se a gente tem condição de levar mais informações mais assertivas para essas pessoas, eles tendem a passar por essa fase de aprendizagem de forma mais rápida, tá bom?
Então, ela é a disfunção sexual mais comum na primeira metade de vida sexual ali dos homens, certo? Como eu falei, né, uma disfunção que ela pode ser relativa de acordo com a parceria que essa pessoa está envolvido, né? Então, vai depender muito ali de, de quem, né, de como está se dando esse relacionamento. E aí, já falando de aspectos relacionais, como é que essas queixas chegam para a gente, né? Geralmente, as parcerias de quem tem ejaculação precoce, o ejaculador precoce, são pessoas que tendem a estar mais machucadas na relação, são pessoas que tendem a estar, às vezes, até com raiva, tá? Porque muitas vezes a parceria de quem tem ejaculação precoce são pessoas que têm um sentimento de serem injustiçadas. Né? São pessoas que têm a sensação de que o ejaculador precoce é uma pessoa egoísta, é um homem egoísta. Ah, ele goza e aí tá nem aí comigo, né? Ele tá preocupado, a gente começa a relação, ele goza e por outro acabou. Eu não quero nem saber se eu gozei, se eu não gozei. Eu não espero o meu tempo, certo? A gente vai ver muito esse tipo de, de situação. Tanto que, só a título de comparação, né? Quando você pega, por exemplo, a ejaculação precoce e a ejaculação retardada, né, que seria o inverso, né? As parcerias do ejaculador precoce são pessoas que tendem a não ir, a ser mais difícil de você conseguir, por exemplo, fazer uma terapia de casal. Porque são pessoas, às vezes, que já estão mais enraivecidas, né? Que já estão mais machucadas aí com a questão. Já quando se trata de uma ejaculação retardada, já se torna o contrário, porque muitas vezes a parceria, ela se sente culpada, né, da pessoa não conseguir estar ejaculando. Às vezes a parceria se sente ali, ah, então eu não sou gostosa o suficiente, ou eu não sou gostoso o suficiente para fazer esse homem ejacular. Então ele se sente muitas vezes culpado. Então são pessoas que tendem a ir com mais facilidade numa terapia de casal, por exemplo, porque muitas vezes a parceria tem a impressão de que parte ali da culpa, né, vamos dizer assim, entre aspas, da situação, é dela também. Já o ejaculador precoce, não. Parceria tende a achá-lo uma pessoa egoísta, porque só ele goza, só ele teve prazer e não espera. Por que que tem essa percepção? Porque os homens também têm essa dificuldade de comunicação, tá? Geralmente o homem não fala que tem essa dificuldade, que não consegue segurar a ejaculação, né? Ou porque ele acha que isso é inadequado, ou tem vergonha de falar sobre isso, tá? Então ele simplesmente vai lá, tem a relação, goza rápido, vira pro lado, acaba, não quer conversar sobre aquilo, não quer falar sobre aquilo, e aí a parceria começa a achar que ele é uma pessoa egoísta, que só tá ali para satisfazer o prazer dele e não tá nem aí com a outra pessoa, entende? Então é uma situação comum da gente ver. Então, uma das coisas aí que a gente já começa a pensar, né, que a gente vai falar ali daqui a pouquinho sobre os pilares ali, quando a gente fala de tratamento, por onde a gente tem que passar, mas um dos locais que a gente tem que passar é ver justamente como é que está se dando essa relação. Quando são pessoas que têm relacionamento, né? Quando são pessoas que têm relacionamento ali estável. Alguns não têm, né? Alguns homens não têm, vão ser só relações esporádicas, e muitas vezes essa também se torna também até um fator de complicação. Porque geralmente quando você vai para uma relação pela primeira vez, são relações casuais, você tende a estar um pouco mais ansioso, certo? E a gente vai ver que a ejaculação precoce, de todas as disfunções sexuais, a ejaculação precoce é uma das que está mais associada com a ansiedade, principalmente a sociedade social, né? Pessoas que não têm muita facilidade com o convívio social, né? Ou pela própria ansiedade de performance, tá? Não quer dizer que a pessoa tem ansiedade para tudo na vida, né? Mas principalmente quando se trata de ansiedade de performance, é uma das que mais afetam, né, a questão da ejaculação precoce. E na minha própria experiência que eu vejo trabalhando com ejaculação precoce, eu tenho um grupo aqui de pessoas, né, de um outro trabalho que eu tenho, especificamente com ejaculação precoce, então eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, e a gente percebe na própria fala, né, que são pessoas assim mais ansiosas, né? Até a fala da pessoa a gente percebe, dá para perceber esse tipo de situação, tá? Então, ela está muito associada com isso, tá? Não só, mas com isso também. Muito associado com o mito do homem responsável pelo prazer da parceria, certo? Certo? Principalmente quando a gente fala dentro de um contexto de relação heterossexual,
existe muito essa ideia, esse mito, essa crença de acreditar que eu, como homem, eu sou responsável pelo prazer da mulher, né? É minha obrigação, eu sou responsável por saber o que que eu tenho que fazer, como é que ela vai fazer para chegar no prazer dela. E aí isso aí às vezes sobrecarrega de mais ansiedade, de mais medo, e a gente entra naquilo que a gente chama de ciclo da falha, né? Uma das coisas que a gente estuda lá dentro da formação em terapia sexual, tá? O que que é esse ciclo da falha, basicamente, né? Quando eu tenho uma experiência sexual ruim, por exemplo, eu gozei rápido, né? Eu perdi a ereção, né? Da próxima vez que eu for para uma relação, em vez de eu ficar atento, em vez de eu focar naquilo que é erótico, naquilo que é gostoso, naquilo que me dá prazer, eu começo a focar no meu próprio corpo, né? Se eu vou conseguir ter uma ereção, se eu vou conseguir segurar a ejaculação. E aí, essa falta de foco no prazer, que a gente fala toda hora da formação, né, Tiaguinho? Foca no prazer. Então, a falta de foco no prazer, naquilo que é erótico, e aí eu começo a focar no meu problema, na minha resposta sexual, isso faz com que naturalmente eu vá diminuir os estímulos, certo? E isso faz com que eu acabe me tornando ainda mais ansioso e acabe que a falha acontece novamente, que aquele episódio que eu chamei de falha aconteça novamente. E aí a gente vai entrando nesse ciclo, vai entrando nesse ciclo, tá? Também existe a ideia, um dos mitos sexuais que a gente fala, que é a ideia do fim da relação depois da ejaculação. Né? Muitos têm essa ideia que depois que ejaculou, acabou ali a relação sexual, não tem mais nada que possa fazer, certo? Então, a crença nesse tipo de coisa, nesse tipo de mito, né? A prática baseada nesse tipo de mito faz com que a relação acabe acabando rápido, né? Para o ejaculador precoce, para a pessoa que está ali com ele, tá? Se você consegue lidar melhor com essa situação, né? Eu ejaculei, ok, mas eu consigo ter outras práticas ali dentro da minha relação, eu consiga sentir prazer, consiga dar prazer para minha parceria também, eu consigo lidar com isso com mais tranquilidade, com mais facilidade, certo? E a ejaculação precoce, ela tem também uma outra característica, que ela tem uma relação extremamente íntima, infelizmente, mas ela tem uma relação extremamente íntima com a disfunção erétil. Então é muito comum a pessoa ter as duas coisas. E uma coisa às vezes é causa de um e um às vezes é causa de outro. E às vezes você nem sabe quem causou primeiro, onde começou, de onde saiu, tá? Por que que isso muitas vezes acontece? Quando que, por exemplo, a ejaculação precoce pode ser uma das causas da disfunção erétil? Olha, se eu começo a ter muitos episódios de ejaculação precoce e começo a entrar naquele ciclo da falha, tá? A minha preocupação em falhar de novo, certo? Vai mais uma vez tirar o meu foco daquilo que é erótico e com isso eu tendo a não conseguir me excitar com facilidade. Se eu não consigo me excitar, logicamente eu vou ter uma dificuldade para ter uma ereção, né? A ereção faz parte do processo de excitação, certo? Então, se eu começo a ter muitos episódios de ejaculação precoce, eu começo a ficar preocupado, ansioso com aquilo, nas próximas relações, essa ansiedade ou essa dificuldade, tá, começa também a aparecer, né, como resultado de outras respostas, por exemplo, a própria disfunção erétil, entende? E o que que acontece também, do contrário, quando a pessoa tem primeiramente uma disfunção erétil? Que é comum de acontecer. A pessoa consegue ter uma ereção, mas ela está tão preocupada em não perder aquela ereção, né, que ela fala assim: nossa, eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou ereto e ir lá e socar, 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 né? E aí, esse soca, soca, soca mais rápido faz com que ele ejacule rápido. E aí, quanto mais vezes eu faço isso, mais né, eu vou condicionando o meu corpo nessa situação. Então, são duas disfunções que elas vão andar muito juntas, tá? É bem comum da gente ver isso acontecer. E aí, quando se chega uma pessoa que tem as duas situações, o que que a literatura fala? Que nessas situações, o ideal é que você foque o tratamento de início na disfunção erétil, tá? Foque o tratamento da parte inicialmente na disfunção erétil, porque muitas vezes, quando você trabalha certas situações ali, principalmente as questões psicoemocionais que estão levando àquela disfunção, aquele problema, muitas vezes você consegue resolver as duas coisas ao mesmo tempo, tá?
quando não tem outras questões associadas, né? Outras questões médicas, outras questões físicas e biológicas, né? Associadas com aquilo ali, tá bom? Então, a ejaculação precoce ela pode ser secundária a um transtorno erétil, como ela pode ser também a causa, né, de um transtorno erétil, beleza? Existem várias outras doenças que a gente vê na literatura que podem ajudar ou manter ou causar a ejaculação precoce. Uma das que se fala muito é a própria deficiência de serotonina no sistema nervoso. Tanto é que um dos medicamentos que se usa para tratar a ejaculação precoce de forma medicamentosa são medicamentos que vão agir ali no processo de recaptação da serotonina. Esses medicamentos que a gente chama de inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Mas vocês vão conhecer, são muito comuns. Sertralina, né, é um medicamento que a gente vê falar muito. A fluoxetina, são todos medicamentos dessa classe, tá? Não são medicamentos usados para disfunção, para ejaculação precoce. Existe um da mesma classe também, que é específico, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que é específico para ejaculação precoce, mas principalmente há um tempo atrás se usava esses medicamentos. Esses medicamentos são usados para ansiedade, depressão, mas eles vão, como eles agem na serotonina, eles conseguem prolongar ali o tempo, né, de ejaculação, tá? Tem uma outra situação também, que não é muito comum, mas pode acontecer, que é uma hipersensibilidade da glande. Tem alguns homens que têm uma sensibilidade da glande muito grande, né? Até rimou, né? Uma hipersensibilidade, uma sensibilidade muito grande da glande, tá? Então, isso é uma condição médica, certo? Não é tão comum assim de acontecer. Eu acho que eu vi uns dois casos até hoje, certo? Mas é uma coisa que pode aparecer para vocês, né? Existem até alguns cremes que a literatura fala aí que pode ser usado, né? E tem alguns cremes anestésicos que às vezes a pessoa usa quando a pessoa tem essa sensibilidade muito grande, mas são é, questões mais médicas, né? Ligadas a questões físicas, biológicas. É importante a gente saber porque pode aparecer e a gente tem para onde encaminhar também, se for esse o caso, tá? E aí, quando a gente vai falar de tratamento, a gente tem que pensar em algumas situações, tá? Principalmente nas classificações da ejaculação precoce. Então, basicamente, a literatura vai dividir aí a questão da ejaculação precoce em basicamente quatro tipos, que seria, que a gente chama, o primeiro, que a gente chama de ao longo da vida, tá? O que que é ao longo da vida? Que a pessoa sempre teve ejaculação precoce. Desde que começou a vida sexual dele, ele sempre teve ejaculação precoce, tá? A segunda, que a gente vai chamar de adquirida. Adquirida é o quê? Como o próprio nome diz, ele não tinha e ele adquiriu por algum motivo, né? Pode ser algum motivo relacionado a um relacionamento, pode ser algum motivo emocional, pode ser algum motivo médico, físico, biológico, certo? Tem a classificação que a gente chama de variável. O que é o ejaculador precoce variável? É aquele que em algumas relações apresenta ejaculação precoce, em outras não, em algumas situações. Então, ele meio que varia durante as relações dele, certo? Algumas vezes ele tem um problema, outras vezes ele consegue ter relação normal, então isso que a gente chama de variável. E o quarto subtipo, que a gente chama de subjetivo. O que é esse subjetivo? O subjetivo, ele não tem ejaculação precoce, mas ele acha que tem. O que que é isso? É aqueles cara que assiste pornografia, que passa a vida na pornografia, que acha que o normal é durar 20, 30 minutos, 40 minutos naquele soca-soca ali sem fim, e ele acha que aquilo é o normal, que aquilo é o ideal, que aquilo é o homem ideal, é aquilo ali, certo? Então, isso que a gente vai chamar de ejaculação precoce subjetiva. É aquela pessoa que não tem, ele não se enquadra nos critérios, né, de ejaculação precoce, certo? Mas ele acha que tem. Ah, Bruno, mas você não falou ali que a classificação da ejaculação precoce, a definição de ejaculação precoce vai depender do sofrimento da pessoa, certo? E não necessariamente do tempo, tá? Sim,
certo? Mas a gente tem um parâmetro, né, para usar dentro disso aí também, tá? Porque senão a pessoa, né, a gente fica também sem parâmetro até para poder pensar que a gente vai tratar, tá? Então, o que que a literatura considera hoje em relação a tempo, né? O que que é considerado ejaculador precoce hoje em relação a tempo? Para a literatura, principalmente ali para o DSM e outras que a gente vê por aí, 1 minuto para baixo. Menos de 1 minuto já é considerado ejaculação precoce, tá? Aí ele pega ali uma faixa de 1 a 7 minutos, isso é muito variável de acordo com a pesquisa, mas assim, no geral, de 1 a 7 minutos é considerado uma faixa normal. Olha só que interessante. Ah, quer dizer, então, se a pessoa chega lá e fala que ele consegue segurar 2 minutos, então ele não é ejaculador precoce. Depende, né? Vamos ver aí em relação ao tanto que isso está interferindo, está trazendo sofrimento para a pessoa, tá? É claro que esses números, eles servem como base, mas também não é para vocês ficarem assim tão vidrados nele ali. Então, pega como base menos de um minuto é ejaculador precoce, tá? É claro que a gente vai levar em consideração se aquilo traz sofrimento ou não para a pessoa, mas beleza, certo? Agora, passou ali de 5, 7 minutos, desencana, tá? Se a pessoa se aquilo está trazendo sofrimento para a pessoa, a gente vai, claro, vai trabalhar com essa pessoa também, a gente vai acolher, vai atender essa pessoa, mas nós vamos direcionar para um outro local, tá? Nós vamos levar, talvez, para o mesmo local desse ejaculador precoce subjetivo, desse que sofre por achar que tem um problema, mas na verdade não tem. É igual quando a gente fala em relação a algumas questões, como a assexualidade, né? Pessoas que são assexuais. Tinha até uma discussão hoje no grupo sobre isso, né? A- a- o ser assexual, a pessoa não ter desejo sexual, certo? Por causa da assexualidade, não é um problema em si. A pessoa não tem um transtorno ali por ela ser assexual. Mas isso traz um sofrimento quando ela começa a se relacionar, né? Quando ela vai para uma relação, começa a ter uma relação com outra pessoa, a outra pessoa às vezes tem desejo e ela não tem. E aí isso começa a ser um problema. A ejaculação precoce pode acontecer isso também nesses casos da ejaculação subjetiva. O que que acontece? Às vezes, a parceria dessa pessoa, ela tem algumas situações que ela demora mais a chegar no orgasmo, por exemplo, certo? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de chegar no orgasmo e precisa de muito mais tempo. E aí, muitas vezes, o único tipo de estímulo que essa pessoa conhece é a penetração, né? Ela não vê outra forma de ter relação. Ela depende da penetração para ter o orgasmo dela. E aí, e aí é interessante, né? Porque olha só, às vezes a pessoa que só. Vamos colocar aqui no contexto heterossexual, né? Às vezes a mulher que tem, que tem essa ideia de que o sexo normal é só penetração, né? E que essa deveria ser a via normal de ter orgasmo. A gente sabe que não é. Na maioria das mulheres, a penetração não é a via mais fácil de ter orgasmo. Mas, enfim, muitas acreditam que é, certo? Que nem conhecem outras vias, beleza? Então, a mulher que tem essa crença, ela tem uma probabilidade grande de realmente demorar mais a chegar no orgasmo, certo? E aí, se ela começa a se relacionar com um homem que tem um tempo ali que a gente chama de tempo de latência, tá? Que é isso? É o tempo. Começou a penetrar, ejaculou. Isso que a gente chama de tempo de latência, certo? E isso, ela começa a se relacionar com um homem que tem um tempo de latência de 4, 5, 6 minutos, tá? Esse cara, ele tem ejaculação precoce? Não, né? Não tem não necessariamente ele tem uma ejaculação precoce. Mas essa relação vai dar problema? Provavelmente vai. E qual a queixa que vai chegar até o consultório? Geralmente, ejaculação precoce. Ejacula rápido demais. Ele ejacula rápido demais, não dá tempo de eu chegar ao orgasmo. Quando a gente for ver, na verdade, é um conjunto de outras coisas ali envolvidas, certo? A mulher que às vezes tem a crença de que ela só chega pela penetração, e aí ela vai ter um pouco mais de dificuldade para chegar ao orgasmo mesmo, na maioria dos casos, né? E aí, muitas vezes vem com esse tipo de queixa, tá? Então vamos pensar aqui.
quais são os três pilares que eu estava falando aqui para a gente trabalhar na questão de ejaculação precoce? Claro que não vai dar para a gente aprofundar muito em cada um deles aqui, mas só para vocês terem uma noção que a gente tem que passar por eles, se a gente está pensando em trabalhar uma pessoa que tem ejaculação precoce. Claro que isso vai depender também dessa classificação que eu falei, mas vamos lá. São três pilares que a gente fala. A gente precisa trabalhar aspectos emocionais, que a gente chama de. Quando eu falo aspectos emocionais, envolvendo aqui aspectos psicológicos, né, cognitivos, tudo isso. Os aspectos físicos e os aspectos relacionais, tá? Então, o que que são os aspectos emocionais, tá? Que muitas vezes também vocês podem ver ah, com outros nomes. Mas, basicamente, é você trabalhar as crenças, que a gente está falando dos mitos sexuais, trabalhar as distorções cognitivas, aquilo que faz a pessoa ficar mais ansiosa, tá? Trabalhar como aquela pessoa se enxerga sexualmente, certo? O pessoal da formação vai lembrar aí da tríade cognitiva sexual, né? De como eu me enxergo sexualmente, como eu acho que é o sexo ideal, como eu acho que a minha parceria entende o sexo, entende? Se há uma discrepância muito grande daquilo que eu acho que deve ser o sexo ideal para aquilo que eu enxergo como eu sou sexualmente, a tendência é de ter problema, tá? Porque se eu acredito, por exemplo, que um homem de verdade tem que durar 30, 40 minutos naquele soca-soca ali sem parar, certo? E eu não consigo, então eu começo a achar que eu tenho um problema, entende? Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa que tem essa ejaculação precoce subjetiva, a gente vai ter que trabalhar basicamente por esse lado, por esse aspecto. A gente praticamente não, a gente não vai trabalhar com ele questões físicas. Quando eu falo questões físicas, são aqueles exercícios que a gente pode utilizar para melhorar a percepção corporal, né, do ejaculador precoce e ele conseguir ter um pouco mais de controle. E tem aquele exercício de start-stop. Vocês já ouviram falar daquele exercício? Mas start-stop, o que que é? É você fazendo a masturbação, você começa a se masturbar, quando você percebe que está quase ejaculando, você para. Para que que serve isso? Para você começar a ter essa percepção, né? Começar a ter a percepção do ponto de não retorno, que a gente chama. Aí você vai, volta a se masturbar de novo, e cada vez você vai se desafiando mais, no sentido assim, de chegar mais perto ali daquele ponto ali de não retorno e parar, tá? Esse é um exercício. Tem um exercício que a gente chama de squeeze, tá? Que ele é basicamente a mesma ideia, só que em vez de você parar a masturbação, você aperta, né, a ponta ali da glande, também é uma outra modalidade. Então, existem alguns exercícios, que a gente chama de comportamentais, tá? Posições específicas, o tipo de penetração específica que a gente pode utilizar para essas pessoas. Mas no caso desse que é o ejaculador precoce subjetivo, a gente não vai trabalhar essa questão de exercício, porque ele não tem ejaculação precoce ali, muitas das vezes. A questão que a gente vai trabalhar com ele é muito mais esse aspecto emocional, psicológico, de crenças, de distorções cognitivas, para ele poder perceber e poder ter uma relação prazerosa, né? Para que ele possa ter uma relação com prazer, para que ele possa vir a ter satisfação sexual. Porque esse é o nosso objetivo enquanto terapeutas sexuais, ajudar os nossos clientes a ter uma satisfação sexual. Às vezes eles têm uma disfunção, outras vezes eles só acham que tem, né? E só esse achar que tem gera um sofrimento, ou dele ou da parceria, né? Ou de ambos, tá? Eu tô vendo o pessoal comentar no chat, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou ver os comentários de vocês, tá bom? Teve umas pessoas aqui que chegou um pouquinho depois que eu comecei a aula, então as dúvidas vão deixando aí no chat, tá bom? E depois eu comento de todo mundo aqui no final, tá certo? Então a gente vai passar por esses aspectos emocionais, por esses aspectos relacionais e os aspectos físicos. Quando eu falo de aspectos relacionais, o que que são? São os aspectos com a relação, com a parceria, entende? Então, a gente vai precisar, muitas vezes, de trabalhar com a parceria dessa pessoa. E aí tem duas situações, ou outras situações. Essa parceria ela pode ser colaborativa ou não.
Ou pode ser que no primeiro momento, né, o homem que está te procurando, ele esteja tão envergonhado que ele não quer nem envolver, né, a parceria nessa situação. Entende? Ele quer tentar resolver sozinho. Então a gente vai lidar com a possibilidade que a gente tem ali na mão, tá? Essa é que é a ideia. Mas, a princípio, por exemplo, a gente pode trabalhar com esse homem a questão da comunicação, né? Treinamentos de comunicação, trabalhar com ele a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, de forma que ele consiga conversar com a parceria dele e expor que não é uma questão de dificuldade, que ele tem, dele ser egoísta, dele não pensar no prazer da parceria. É uma questão de uma dificuldade que ele tem, né? De um problema que ele tem. E também não adianta, que eu falo muitas vezes com os homens, né? Às vezes eu falo isso nas redes sociais lá. Ah, minha mulher acha que eu sou egoísta, tal, mas ela não entende que eu tenho um problema. Cara, não adianta você virar para ela e falar que tem um problema e você não faz nada para resolver esse problema, né? E você não busca ajuda e não faz nada, né? Porque se você sabe que você tem um problema e você não faz nada para resolver, você vai estar passando a ideia de que você é egoísta do mesmo jeito, né? Ah, tá, beleza, você sabe que você tem um problema. Mas o que que você está fazendo para poder tentar resolver esse problema, né? Para tentar ajudar isso aí. Então, quando eles procuram a gente para resolver, para trabalhar isso, a, a gente tende a conseguir, né? As parceiras tendem a ser mais colaborativas, mas nem sempre. Às vezes a pessoa está muito machucada, às vezes a pessoa está com muita raiva, tá? Mas é importante a gente trabalhar essa questão da comunicação, se possível, trazer essa parceria também para uma sessão, né? Ou fazer um atendimento de casal, que seria às vezes mais interessante ainda, né? Para que a gente possa reajustar a forma como essa pessoa vai conduzir a relação sexual, porque quando a gente pensa, primeiro, ah, nesse ejaculador precoce que é ao longo da vida, o que que as pesquisas têm mostrado? Que a pessoa que tem ejaculação precoce, desde que começou a ter a vida sexual dela, o tempo de latência, que a gente chama ali, o tempo de penetração, a gente não vai conseguir mexer muito nesse tempo, porque muitas vezes tem questões ah, físicas, biológicas, genéticas, associados com esse tempo menor ali de contenção ejaculatória. A gente consegue sim, né, trabalhar um aumento desse tempo aí de contenção ejaculatória, mas a ênfase é muito mais em trabalhar aspectos da relação sexual mesmo, né? Repertório sexual que não estão relacionados o tempo todo com a penetração. Porque aí a gente vai ter que trabalhar com questões de estímulos favoráveis e desfavoráveis. Que tipo de estímulo é mais favorável? Que tipo de estímulo é mais desfavorável para esse homem, né, que tem ejaculação precoce? Lembrando que aqui a gente está falando desse primeiro caso, né? Daquela pessoa que realmente tem ejaculação precoce e ele tem desde o início da vida. Nesse caso aí, a literatura, inclusive, ela vai falar da combinação do uso de medicamento, certo? Com a terapia, com a psicoterapia. E aí, no caso, nesse caso, se a gente for pensar em termos de medicamento, a gente vai claramente, né, a não ser que você seja médico, a gente vai encaminhar aí principalmente para o urologista. Hoje, qual que é o medicamento aí específico para ejaculação precoce? Só tem um, né, no, no Brasil e alguns outros países do mundo, né? Que é a dapoxetina. Então, existe um medicamento hoje que ele é utilizado, que ele foi feito, pensado explicitamente para ejaculação precoce. Ele é da mesma classe de medicamentos da sertralina, da fluoxetina, ele também vai agir na serotonina, mas ele tem uma diferença, é que esses outros medicamentos ansiolíticos mais clássicos, são medicamentos de uso contínuo, né? Você não toma uma sertralina uma vez só, igual você toma para dor de cabeça, pronto, acabou. Quem usa sertralina e fluoxetina usa por um período, né? É uso contínuo. E esse que era a dificuldade quando se usava esses medicamentos para ejaculação precoce, que você tinha que usar eles também por um período contínuo.
No caso da paroxetina, não. É um medicamento que a gente chama de meia-vida curta. Ou seja, ele entra no seu organismo e ele sai mais rápido. Então, e a utilização dele, se eu não me engano, é sob demanda. Posso estar enganado nisso aí, mas eu tenho quase certeza que a utilização dele é sob demanda. O que que é isso? É igual o Viagra. Na hora que, você toma na hora que você vai ter a relação sexual, ou algum tempo antes. Você não precisa ficar tomando ele o tempo todo, certo? Ruim dele, ele é controlado. Então você tem que ter receita para você comprar, né? Então aí também já é um aspecto. Mas o padrão ouro que a gente chama de tratamento para ejaculação precoce desse subtipo que a gente chama de ao longo da vida, a literatura vai dizer que é uma associação do medicamento com a psicoterapia, porque o medicamento conseguiria aumentar um pouquinho ali esse tempo de latência. Em contrapartida, a terapia, a gente vai trabalhar os aspectos da relação, né? Outras formas ali que ele possa sentir prazer, que ele possa proporcionar prazer, né? E aí que eu acho que o Tantra é uma ferramenta fantástica, principalmente a massagem tântrica, né? Do ejaculador precoce, ele aprender a fazer uma massagem tântrica na parceria dele, acho que isso é uma ferramenta incrível para poder trazer várias possibilidades de prazer ali, sem ser com a penetração. Por que que eu sou um entusiasta disso? Porque esse foi o caminho que eu fui, né? Onde resolvi a minha questão. Quando eu aprendi, porque uma das grandes dificuldades, um dos grandes medos do ejaculador precoce é não dar prazer para a parceria dele, certo? É um dos grandes medos ali. A gente se sente responsável por dar orgasmo para nossa parceira e esse é o nosso grande medo. Então, quando eu descobri uma possibilidade, né, que eu tinha de ajudar, né, ou de dar prazer para minha parceira, eu aprendi uma coisa que eu conseguia proporcionar a ela dois, três orgasmos antes mesmo de eu tirar minha roupa. Então, assim, aquilo foi um mundo de alegria para minha vida. E aí, quando a gente consegue dar prazer para nossa parceria, a gente vai com aquela sensação assim, ufa, cumpri o meu dever, pelo menos, né? Fiz o que eu deveria fazer. E só essa sensação já dá à pessoa a sensação de relaxamento, de tranquilidade. E aí, quando vai partir para a penetração, ele já vai estar mais tranquilo, mais ansioso, isso até isso vai poder ajudar aí também, né, na questão das disfunções, na questão da ejaculação precoce, porque já vai trazer essa tranquilidade, tá bom? Tem alguns trabalhos já falando a respeito se vocês vão ver isso, do uso também dos inibidores da fosfodiesterase para ejaculação precoce. O que que é inibidores da fosfodiesterase? É o Viagra, né, basicamente. É o famoso Tadala, né? É o Tadalafila. É o Sildenafila também. São três bases que existem, né? O do Viagra, do Cialis e tem um outro também aí no mercado, que eu esqueci o nome dele. Quem lembrar, escreve no chat aí para mim. É o Viagra, o Cialis e tem um outro. Eu não estou lembrando o nome dele aqui agora. Então, eles são esses medicamentos para falta de ereção. Tem algumas pessoas que utilizam, e muitos pacientes relatam uma melhora na questão da ejaculação precoce. Mas por que que muitas vezes eles relatam essa melhora? É porque muitas vezes eles vão, como eu falei com vocês, existe uma relação muito íntima da ejaculação precoce com a disfunção erétil, certo? Geralmente as pessoas têm as duas. Então, se a pessoa toma um medicamento e ele consegue ter a ereção, ele vai com uma tranquilidade maior para a relação, ele se sente mais seguro indo para a relação. E um dos grandes problemas do ejaculador precoce é justamente essa insegurança, esse medo de perder o controle, né? Então, utilizando muitas vezes o Viagra, né, o Tadalafila, né, um desses medicamentos, ele tem essa sensação de segurança e outras coisas que muitas vezes o ejaculador precoce faz. Ele costuma ejacular uma vez e logo em seguida, né, querer manter a ereção para ir de novo, né, para conseguir ali dar prazer para a parceria, certo? E isso muitas vezes, quando ele está usando o medicamento, ele consegue isso com mais facilidade. Ele consegue ejacular e manter a ereção quando ele está em uso do Tadalafila, né? Certo? O que que acontece com essas pessoas que usam esse medicamento a longo prazo? E aí, muitas vezes, eles usam, inclusive, a associação. Usa da Puxetina para ejaculação precoce, aí junta com o Tadalafila também e faz essa associação. O que que vai acontecer a longo prazo? Não se sabe. A gente não tem ainda
Dapacoxetina é um medicamento muito novo, né? O Viagra, se eu não me engano, acho que ele é de 98, 1998. A dapacoxetina foi desenvolvida, se não me engano, há 4 anos atrás, que ela começou a entrar aí no mercado. Nos Estados Unidos nem é utilizado ainda, ela não foi autorizada a ser usada lá nos Estados Unidos. Então, a gente não tem pesquisa, a gente não tem literatura para falar assim, o que que vai acontecer com esses homens daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, tá? Em relação à associação, essa associação de medicamentos. E aí, como é que vai ser o desmame, né, desses medicamentos aí depois? A pessoa vai ficar dependendo disso o resto da vida? Então, é importante a gente tratar ah, esses aspectos também emocionais, os aspectos psicológicos, trabalhar também com a terapia, justamente para não deixar a pessoa dependente de medicamento, porque a gente não sabe o que que vai acontecer com essa associação de medicamento a longo prazo. Até então, não se tem literatura falando de uma dependência do tadalafila, por exemplo. Não uma dependência química, mas às vezes uma dependência emocional da pessoa achar que sem ele ela não consegue. E aí a gente vê hoje homens muito jovens já começando a vida sexual utilizando o tadalafila, né, ou sildenafila, ou qualquer um desses aí. A gente vê homens muito jovens utilizando isso. Conheço homens que nunca tiveram relação sexual sem isso, sem usar o medicamento. Precisa? Provavelmente não precisa. Mas o medo é grande, né? O medo de falhar, o medo ali de brochar, o medo de passar vergonha, né? Tudo isso é muito grande que faz com que as pessoas busquem por por esses caminhos, certo? Já o ejaculador precoce, que a gente chama de adquirida, né? A pessoa que tinha um controle bom ali de 10 minutos, por exemplo, de tempo de latência, e depois, por um motivo ou outro, ele começou a perder esse controle. O objetivo ali do nosso tratamento é, primeiro, identificar o que que aconteceu para essa pessoa perder o controle, né? Foi uma questão, uma doença biológica, uma coisa física mesmo, ou alguma coisa emocional que aconteceu na vida dessa pessoa, tá? O que que é que aconteceu? Esse tipo de situação é um pouco mais fácil de você conseguir da pessoa voltar a ter o mesmo controle que ela tinha antes. Ao contrário de uma pessoa que nunca teve controle nenhum, certo? Então, essas situações a gente vai trabalhar em cima daquilo que faz a pessoa ali entender o que que foi que a pessoa começou a adquirir aquilo ali. Daquilo que é nessa que a gente chama de variável, né? Esse cara que ora ele apresenta um problema, ora não, né? A hora ele está bem, ele não tem ejaculação precoce, né? Depois ele está apresentando de novo, né? Buscar algum tipo de associação, algum tipo de padrão ali que essa pessoa consiga identificar quais são os momentos em que isso mais aparece. São momentos em que a pessoa está mais ansiosa, dentro de um relacionamento novo, né? Fazer a pessoa conversar e fazer uma psicoeducação no sentido de entender que é normal que no relacionamento, que no encontro que ele vai ter pela primeira vez com a pessoa, é normal que ele vá um pouco mais ansioso, né, que isso tem uma possibilidade maior de acontecer. Então, também a gente pode trabalhar nessas pessoas esses exercícios, né, essa parte física, para a pessoa ter mais controle, né, conseguir. Não focar nessa ideia de controle, tá, pessoal? A gente fala assim, mas esse não pode ser o foco, porque se você fala com o seu paciente, com o seu cliente, que o nosso foco é melhorar o controle dele, você vai reforçar, né, como a gente fala na formação, né, Thiaguinho? Você vai reforçar uma ideia de que ele precisa de ter mais controle. Na verdade, ele precisa de ter mais prazer, né? Ele precisa que a relação dele seja satisfatória. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre estar em mente, tá? Sempre a gente vai procurar como ajudar essa pessoa a ter mais satisfação. E nem sempre vai passar aí pelo tempo de controle. Como vocês podem perceber também, muitas das vezes nem vai ser a questão do tempo, porque o nível de satisfação vai ser muito variável em tempos variáveis, né? Tem pessoa que tem lá 5 minutos, 4 minutos de latência e para ele está ótimo, para aquela parceria está ótimo. Outros vão ter 15 minutos e estão em sofrimento, né? Então, o tempo em si aí vai ser muito relativo. A gente tem que realmente fazer uma boa conceitualização de caso, né? Fazer uma anamnese bem feita, estudar bem o caso
para a gente poder fazer uma intervenção direcionada para cada tipo de situação, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha aqui para passar para vocês do que eu queria dizer. Ah, um outro ponto antes da gente finalizar aqui é a questão da pornografia, certo? No caso da minha vida, por exemplo, a pornografia não quer dizer que a pornografia vai estar sempre associada, tá, com a ejaculação precoce. Mas muitas vezes a pornografia ela pode levar a essa situação, como foi meu caso, por exemplo, por uma questão de condicionamento. Porque a pornografia ela é um estímulo muito forte, né, um estímulo sexualmente forte, geralmente bem mais intenso do que uma relação normal, uma relação real, que quando a pessoa começa a vida dela sexual na masturbação, começa a vida masturbatória dela, geralmente começa na pornografia, ela começa a se superestimular com conteúdo pornográfico e, ao mesmo tempo, uma masturbação que vai fazer, uma masturbação rápida também, que vai fazer, que vai condicionar, muitas vezes, o corpo a ter uma ejaculação rápida. No meu caso, então, por exemplo, que eu tinha que fazer isso tudo escondido, né? O pai não podia saber, a mãe não podia saber, tinha que fazer tudo escondido no banheiro, né? Quanto mais rápido fosse, melhor, né? Tinha que ser tudo rapidinho ali, porque senão né, o pai pegava com a mão na massa, né? Alguém pegava e ia dar ruim, certo? E isso foi condicionando o corpo a ejacular rápido, né? Então, tem essa questão aí do condicionamento que muitas vezes a pornografia pode colaborar com essa situação. Então, quando a gente vê que a pornografia está muito presente na vida desse homem, né, que tem ejaculação precoce, isso pode ser um fator que está contribuindo para a manutenção aí da ejaculação precoce desse homem. Então, pode ser também de bom tom que a gente tente, né, tente diminuir, ajudar que essa pessoa vai diminuindo ali o consumo de pornografia também, tá? Basicamente, beleza? Então, galera, assim, de forma assim bem superficial, é isso que eu queria falar para vocês hoje em relação a ejaculação precoce, né? Só para dar uma ideia básica inicial para vocês sobre esse tema. E estou aberto a perguntas. Deixa eu ler aqui no chat também o que vocês já colocaram aqui. E quem quiser perguntar também, fique à vontade, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui. Claudenice comentou que ainda não está na formação, mas nós vamos resolver isso rapidinho, viu, Claudenice? Para você vir para a nossa formação. Ah, a Paula estava sem áudio, né? Mas depois acho que ela conseguiu, né? Ah, maravilha. Ah, então, o Thiaguinho ajudou a Paula. aí. Obrigado, Thiaguinho. Boa noite, pessoal dando boa noite. Para aquele foco no prazer, não na performance. É isso que o Thiaguinho está falando aqui, né? Para que a pessoa do subjetivo, na classificação subjetiva, é que ele foca no prazer e não na performance. É exatamente isso aí. A pessoa fica muito preocupada com essa questão do performar. Tá? E a gente vai ver muito essa preocupação do performar, sim, basicamente em todas as disfunções, mas na ejaculação precoce, muito característico isso, justamente porque o ejaculador precoce, um dos maiores medos dele é essa sensação de não ter controle, né? Então, são pessoas que, às vezes, muitas vezes, muito preocupadas aí em controlar e ter controle da situação que está acontecendo. Então, assim, de fazer direitinho, né? De fazer o que tem que ser feito, da forma que deve ser feito. E aí, o que ele entende a forma que deve ser feito, né? Então, muitas vezes, vai nessa questão aí da performance, certo? Ah, o Thiaguinho me lembrou aí também dos outros medicamentos, tem o Viagra, Cialis, Levita, Espedra. Essas pedras eu não conhecia. Só vai aumentando, né? Dá lucro, né? Só vai aumentando. Deixa eu ver que a Nirley perguntou, né? A ideia de usar preservativo para quem tem ejaculação precoce pode ser um caminho? Pode ser um paliativo, né? Pode ser um paliativo porque no momento inicial, né? No momento assim mais emergencial, o importante é a gente conseguir tirar a pessoa do ciclo da falha, tá? E para a gente conseguir tirar a pessoa do ciclo da falha, por isso que às vezes, em algumas situações, o medicamento também é importante, porque muitas vezes ele pode agir ali como uma coisa emergencial.
Porque a pessoa ela tem que conseguir sentir um pouco mais segura, né? Ela tem que conseguir sentir um pouco mais de satisfação. E no momento inicial ali do tratamento, são coisas que vão ajudar a pessoa a ter um pouco mais de satisfação dentro da relação sexual, certo? Então, pode ser um paliativo para ajudar a pessoa a sair do ciclo, pelo menos de início. Eu, por exemplo, eu usava muito, né, quando eu tinha o problema da ejaculação precoce. Existem alguns, existem alguns tipos de preservativo que eles têm um gel retardante. Eu não gosto muito desses negócios, não, porque às vezes a pessoa também fica depois dependente daquilo. Mas são paliativos e em algumas situações mais complicadas, né? Mais graves, porque também tem essa classificação também, né? Leve, moderada ou grave, certo? Que justamente vai fazer com que a sensibilidade fique menor, tá? E aí pode ser que essa pessoa consiga, pelo menos, ali, ter um pouco mais de satisfação nas relações dela, pelo menos a princípio, enquanto está ali começando o tratamento, tá? Paula, eu já vi que você levantou a mão aqui, tá? Daqui a pouco eu abro para você perguntar, certo? Tiaguinho, é importante auxiliar o cliente em processo terapêutico de base do tratamento da ansiedade? Com certeza, tá? Tem que verificar se a pessoa realmente tem ansiedade, mas a ejaculação precoce, até pela minha experiência, é uma das funções mais ligadas à questão da ansiedade, principalmente a ansiedade de performance. Ou ansiedade social também, pessoas que têm mais dificuldade de convívio social, certo? Eu, por exemplo, era um desses, né, tinha uma fobia social absurda, tá? Então, isso aí pode ajudar, tá bom? Tá? Paula, você queria perguntar? Pode falar. Acho que dentro. Tá me ouvindo? Só para Tô? saber. Sim? Acho que dentro desse aspecto, né, que a gente vive hoje em dia é o que mais pega, porque todo mundo tá voltado para a rede social. E Sim. querendo ou não, as mulheres elas estão se colocando mais também. Então Uhum. gera essa ansiedade, né, para essa performance, por saber se pode chegar, o que que vai acontecer. Acho que acabou também subindo em alguma escala. Mas eu fiquei com uma dúvida com relação a essa pergunta, né, que fizeram da camisinha. Sim. Ela seria boa para quem tem a ejaculação nesse subjetivo? Ou você está falando da camisinha como um ponto para o um e o 2, o 1, 2 e o 3? Não, no subjetivo eu não acho que seja o caso dele, né? Não é, né? Porque não é, porque o caso dele, ele não tem nenhuma questão física ali que ele precisa ser trabalhado. Ele já tem um tempo de latência muito bom, até às vezes maior do que a média, né? Quando fala em média, nas pesquisas sem feitas, geralmente a média normal, tá? De uma pessoa que não tem ejaculação precoce, é em torno de 5 minutos. O que você tem que ser feito. Mas você perguntar para alguém na rua que tem um tempo de latência de 5 minutos, perguntar se ele vai querer ter mais, se ele gostaria de ter mais, todo mundo vai falar que gostaria de ter mais. Né? É igual você perguntar a alguém na rua se gostaria de perder 2 quilos. A maioria das pessoas não vão falar que queria perder, né? Mesmo não precisando. Certo? O Thiaguinho está levantando o dedo ali. Certo? Então, realmente, essa questão da, certamente essa questão aí do preservativo, como eu falei, é uma situação emergencial, principalmente, é um paliativo, principalmente para quem está ali no 1, né, esse ao longo da vida. Para quê? Porque a gente precisa tirar essa pessoa do ciclo da falha, né? É um primeiro momento, a gente precisa tirar essa pessoa do ciclo da falha. É igual quando a gente fala de uso de alguns medicamentos para quem tem transtornos psiquiátricos ou coisas assim, porque muitas vezes a pessoa precisa de um medicamento ou até para o psicólogo conseguir agir, né? Precisa estabilizar aquela pessoa até para a psicoterapia ter algum efeito, tá? Então, muitas vezes a gente precisa de alguns paliativos também para que a pessoa consiga ter um pouquinho de percepção de satisfação sexual no primeiro momento, para que a gente consiga tirar ele desse ciclo da falha com mais facilidade, certo? Te respondi, Paula? Sim, respondeu. Beleza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Fica à vontade, tá? Vou comentar no chat. Ah, antes que a gente termine aqui, para quem ainda não está na nossa formação em terapia sexual, a Paula, se não me engano, acho que ela entrou ontem. Paula entrou ontem na Uhum. nossa formação, né? O Tiaguinho aí já é veterano. Tiaguinho já é veterano de casa, certo? Jéssica, pode perguntar, claro. Pode perguntar, sim. Jéssica está perguntando.
Fala para nós. Pode abrir o microfone ou pode perguntar no chat aí. Oi. Vou abrir o microfone que eu acho que é mais fácil até para expressar. Fala para Mas nós. assim, além pelo que eu peguei assim na aula, né? Além de trabalhar a questão, por exemplo, da camisinha, a questão da masturbação até quase chega lá, né? Para estimular aí a questão do Tantra, por exemplo, da massagem. Existe alguma outra técnica que a pessoa possa fazer sozinho, tipo de pensamento, de respiração, linha de pensamento, porque como eu sou menina, eu não tenho uma ereção e eu não tenho uma linha de pensamento que vai me ajudar para me trazer para um paciente, tu entendeu? Mais ou Uhum, menos o que eu quero trazer. Qual outra linha de pensamento, qual outras linhas de pensamento que eu posso trazer de práticas para ele, por exemplo, exercitar em casa? Eu já tenho uma, por exemplo, que é aquela a praticar alguns movimentos de pompoarismo com a toalha, né? Tentar ficar ereto e fazer exercitar o assoalho pélvico, por exemplo, né? Com uma toalha de rosto pendurada no pau, basicamente. Ah, depois você pode ir molhando a toalha, aumentar para a toalha de banho, enfim, fazer a musculação ali mesmo para ele criar uma força e para que você tenha um controle maior durante a sua ejaculação. Isso eu sei que é uma coisa que ajudaria também. Mas com essa questão de linha de raciocínio, como que eu posso abordar para um homem assim? não, na verdade, você, o fato de você ser menino não quer dizer que você não tem ereção, né? Porque as mulheres também têm ereção também no clitóris, né? Só um detalhe, certo? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está perguntando em relação a exercícios físicos, né? Como a gente falou aqui do start-stop, igual você deu o exemplo desse aí com a toalha, ou você está perguntando em algum tipo de exercício mais mental? Ambos, porque assim, o que mais se tem de técnica física, por exemplo, é vamos lá, e você pode masturbar com o ovinho para te dar uma sensação diferente, para você não usar a sua própria mão, para você estimular como se tivesse outra pessoa tocando em você. E durante essa masturbação com o ovinho, você desenvolver uma linha de raciocínio para que você mantenha essa ereção por mais tempo. Nesse sentido que eu falo, Ah, não só de um exercício físico que possa ser adicionado em todos esses que a gente já conversou, que eu já falei também, mas também de como a linha de raciocínio no homem ela pode evoluir. Não sei se você me entende assim. Tipo, no que eu posso prestar atenção, quais pontos eu devo me ater, por exemplo, assim, ó. Tô muito entendi. próxima a gozar, aonde que o que eu posso usar? Devo pensar, tipo, o pessoal brinca, né? Pensa no acidente de moto, pensa na avó gorda, pensa no, sei lá, entendeu? Mais ou Uhum, menos isso. Cada um tem a sua. Oi. Cada um uhum. tem a sua técnica, enfim, né? Geralmente os meninos falam disso, tipo assim, ai, para mim durar mais tempo na cama, eu tô pensando em qualquer outra coisa. Uma vez até um tio meu falou numa. Foi engraçado um caso que ele falou que ele tava com a mulher dele de quatro ali e que ele tava pensando na estalactite e na estalagmite. E ele perguntou pra ela durante a transa, olha onde é que tava a cabeça dele. É, qual era a diferença? Que a estalactite é de baixo, a estalagmite é de cima, ou vice-versa, enfim. Aí ela virou pra ele e falou: O quê? O que que você tá falando, Entendi, filho agora eu da entendi. mãe? O que que você tá preocupando com isso? Ele falou: se eu tivesse preocupado com a bunda dela empinada ali, eu tava mal em maus lençóis, eu não ia conseguir fazer o que eu queria fazer, né? Uhum. Então, muitos homens me relatam essas técnicas. Sim, Pensar no acidente de moto, sim, pensar na, sei lá. sim, agora eu Então, entendi. entendeu? Eu também já usei muito. Eu Vocês também, pensam no acidente de moto mesmo. eu também já usei muito essa técnica. Eu não pensava em acidente de moto, não, mas pensava em outras coisas. Pensava na conta bancária, me dava uma tristeza danada na hora, né? Pensava em outras coisas, né? Hoje nem tanto. Mas é o seguinte, tá? Isso aí, esse tipo de pensamento, de linha de raciocínio, a gente não recomenda, essa ideia. Por quê? Porque quando eu começo a ir muito por esse lado, o que que eu estou reforçando? Uma desconexão das minhas sensações.
Né? Entendi. Eu não falei aqui que um dos grandes problemas do ejaculador precoce é justamente ele não ter a percepção das sensações dele, e aí eu começo a ir para outro lado. É claro que isso vai me dar, às vezes, uma baixa ali de excitação, isso vai me dar mais alguns minutos ali, tá? Mas é um movimento que você tende a trazer ainda mais desconexão com o corpo. Às vezes é melhor você tentar mudar de posição, né? Fazer uma outra posição, outro tipo de estímulo, certo? Dependendo da situação do ejaculador precoce, né, situações mais graves, certo? A, a própria penetração, em algumas situações, muitas vezes ela vai ser até desaconselhada, tá? Principalmente quando a pessoa está em início de tratamento. A gente vai ter que buscar outros tipos de estímulos, né, para que a pessoa possa ter prazer e poder proporcionar prazer também. Isso no primeiro momento, certo? Claro, dependendo da gravidade, a gente vai ver isso mais ainda na nossa formação, né? A gente tem os níveis de intervenção, né? Tem pessoas que você vai conseguir muitas vezes apenas com uma psicoeducação, com algumas informações importantes, a gente tem uma informação limitada que a gente vai dar para a pessoa, ela consegue, né, virar algumas chaves e resolver muitas coisas. Outras pessoas a gente vai precisar de fazer um tratamento mais intensivo, certo? Então, na formação, a gente vai ver que existem alguns níveis ali que a gente pode pensar, tá? Porque, assim, a ejaculação precoce, ela tem uma característica diferente das outras disfunções, porque nas outras disfunções, basicamente, a gente pensar em falta de ereção, falta de desejo, né, dificuldade de ter orgasmo, com ejaculação retardada, eu consigo trabalhar muito bem essas disfunções, aumentando o erotismo, focando naquilo que é prazeroso, naquilo que é erótico, certo? Para aumentar ali o grau de excitação da pessoa. No caso da ejaculação precoce, se eu aumento o grau de excitação, muitas vezes eu faço com que a pessoa ejacule mais rápido, tá? Então, eu vou ter que trabalhar com outras alternativas ali, tá? Não se preocupe, você está lá na nossa formação, a gente vai ter mais tempo para discutir isso lá, né? Outras possibilidades para a gente poder ajudar essa pessoa e sempre, nunca vai ter assim uma receita de bolo, tá? O que que é mais importante? Mais importante a gente fala, mais importante do que a intervenção, do que a técnica que a gente vai usar, é fazer uma conceitualização de caso bem feito. O que que é conceitualização de caso? É eu entender aquele caso que está na minha frente. Quais são os fatores de manutenção? Quais são os fatores de vulnerabilidade? Quais são os fatores que são predisponentes para causar aquele problema naquela situação de vida que a pessoa está vivendo? Então, a gente precisa entender primeiro isso, fazer uma anamnese bem feita, uma conceitualização de caso bem feito, e aí a gente tem as várias ferramentas, os vários exercícios, as várias possibilidades que a gente tem para poder fazer uma intervenção mais assertiva ali em cada caso. Beleza? Fala para mim, Thiaguinho. Exatamente, professor. Queria até reforçar aqui, né? Parecer que estou fazendo jabá e professor, mas eu, tentando me profissionalizar nesse tipo de atendimento, comprei diversos cursos que tinham um monte de charlatão prometendo tratamentos, né? E você via que são vias muito apelativas no sentido focados em ferramentas, focados em técnicas, e aumentam a importância da dificuldade para o cliente. Então, o professor, além de ter todo esse conhecimento, ele tem um curso muito bom, inclusive muito melhor de outros que eu vi. O professor traz também todas as ferramentas, traz a questão tratamento para a parte pélvica, traz a questão de performance. É muito bom o curso que o professor tem na nossa formação também, tem esse acesso. E o principal é o que ele acabou de falar, a investigação para que você foque mais na solução e não no problema. Foque no prazer, que você possa evoluir dentro disso. Então, se torna muito mais leve tratar a questão do que as técnicas. Elas são importantes porque podem ter casos que vai ser necessário, mas a maioria deles começa com essa investigação, que lá na formação é excelente. Exatamente. Obrigado, Thiaguinho, aí, pelas palavras, tá? E aí sim, porque senão, galera, a gente vira o que a gente chama de aplicador de técnica, certo? Seria, assim, muito bom se tivesse uma receitinha de bolo, assim, ó. Ejaculação precoce faz isso, resolve. Né? Falta de orgasmo faz isso, resolve. Não funciona assim, não vai resolver, né? Falta de desejo faz isso que resolve. Não vai, porque a mesma coisa que vai aumentar a excitação de uma pessoa, brocha a outra. Entende? A mesma. Então você tem que entender qual que é o perfil erótico daquela pessoa, por exemplo. O que que eu vou, o que que, que tipo de prática que aquela pessoa
eu vou passar uma prática para a pessoa fazer, mas ela vai ter condição de fazer aquilo com a parceria que ela tem? Será que a parceria dela é colaborativa? Então, porque senão você vai fazer assim, ah, não, usa um vibrador, né, com ela. E se ela não quiser, né? E entende? Qual é o grau, assim, qual é o grau de possibilidade que aquelas pessoas têm ali? Qual o grau de conversa, né, de combinações, de ajustamentos que aquele casal tem? Então, infelizmente, não tem receitinha de bolo e a gente não pode ser aplicador de técnica. Então, se você quer focar em alguma coisa, foca em entender o caso, entende, perde quantas, não é perder, né? Ganhe quantas sessões forem necessárias para você fazer uma anamnese e entender o caso. Eu sei que a gente tem muitas vezes uma ansiedade de querer dar logo uma resposta para o cliente, e o cliente também tem uma ansiedade de querer logo resolver o problema dele. Claro, uma das características da terapia cognitiva é justamente que ela tem uma ideia de ser uma abordagem mais rápida mesmo, tá? A ideia é que você tem uma intervenção que a gente chama melhor intervenção é aquela que vai ter o melhor resultado com menor custo, tanto custo para o cliente, né, como custo para a gente também, como terapeuta. Mas em alguns casos a gente vai ter que investigar melhor. Então, essa investigação, mais do que você saber a técnica, é você entender o raciocínio. Porque uma vez que você treina o raciocínio clínico de entender o que está ali na minha frente, eu tenho condições de buscar a técnica. Eu tenho condições, às vezes, de combinar técnicas que, a princípio, poderia ser para outra coisa, mas naquela situação ali, eu estou vendo que eu posso utilizar ela ali, por causa daquilo, por causa do meu raciocínio clínico. Então, é isso que a gente tem que treinar. Muito mais o raciocínio em si do que a técnica. Porque a técnica, muitas vezes, você vê a descrição dela, como é que se usa, você lê lá o manual de como é que usa aquela técnica, como é que aplica, e você aplica. Mas a questão é quando aplicar, em que situação aplicar, de que jeito, né? Essa que é a ideia. Beleza, galerinha? Mais dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade, beleza? E Não sei se tem a ver com acho que não tem a ver com o tema, não sei. pode Sou falar. eu querendo adiantar coisa. É porque eu queria saber um pouco de fetiche. Será que fetiche ele entra aí em alguma forma, em alguma instância? Sim, a gente tem um módulo lá na formação que a Eu gente sei. fala sobre parafilias, né, e transtornos parafílicos, né? E lá a gente vai estudar mais sobre essa situação. Parafilias, às vezes, esses feitiços, às vezes caem naquela situação que a gente falou, inclusive, da sexualidade, né? Não que a sexualidade seja um fetiche, não é isso. Mas porque muitas vezes a pessoa tem um determinado fetiche, ela acha que aquilo ali está errado ou não poderia ter, né? E às vezes o problema não é nem o fetiche, mas às vezes a culpa que ela sente por ter aquele tipo de desejo, né? Aquele tipo de sensação. Mas a gente vai ter isso aí mais bem Uhum. trabalhado dentro da formação, né? Mas e quando a pessoa, ela por ter esse fetiche, ela consegue gozar plenamente de todo aquele momento, mas quando não há o fetiche, o parceiro vira e fala simplesmente de que, ok, agora vamos fazer do meu jeito. E aí a pessoa não consegue tão facilmente, sabe? Uhum. Não, aí nesse Isso caso a gente, entra nessa. Diga. aí nesse caso a gente vai fazer os ajustamentos dentro do relacionamento, né? Aí que precisa da pessoa ter, porque assim, né, se você tem uma forma que você chega no orgasmo mais fácil, mais plenamente, né? ah, Pode ser que de outra forma você não consiga, certo? Ou vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas isso aí também vai fazer parte dos ajustamentos e das combinações, né, que o casal vai fazer, né? Muitas vezes aquele casal vai ter que, algumas vezes, ter uma relação que seja mais favorável para um, ter uma relação que vai ser mais favorável para outro, né? Tem que ter as combinações. Porque muitas vezes tem aquela ideia de que todo mundo tem que gozar junto ali, né? No mesmo momento. Nem sempre isso vai funcionar, nem sempre vai ser assim para todo mundo. Então, isso aí vai muito dos ajustamentos que a gente vai fazer dentro do relacionamento, tá Uhum. certo? Eu vou aguardar essa aula nesse momento, que aí eu vou trazer muito mais coisa. Com certeza. Traz para a gente lá, e principalmente na nossa formação, nas nossas tutorias,
Lá na nossa formação, a gente tem a tutoria, né, que é o momento que a gente faz as discussões de caso mesmo. Então, lá a gente vai ter mais possibilidade de falar mais sobre esses. Professor, deixa eu Sim, fazer uma pergunta. Eu comecei ontem, passei praticamente o dia todo hoje em cima do curso. E eu queria saber quanto tempo mais ou menos a gente termina o curso. Ele é feito para terminar em quanto tempo? Quantas horas são no total? isso aí vai ser variável de acordo com o seu ritmo de estudos, né? Aham, Em uma média, assim, as pessoas conseguem terminar ele assim, em torno de 4, 5 meses. Tem pessoa que antes, né, com 3, 2. Isso vai depender muito do seu ritmo. O que que eu recomendo tá. para você? Faça as matérias no seu ritmo, né, as avaliações, e fique com a gente, principalmente acompanhando as tutorias, né, que é onde a gente vai Ah, poder. claro, não, com certeza. O meu trabalho, ele é mais. Eu já trabalho na internet, eu já tenho público na internet, né? E querendo ou não, mesmo não tendo e não atendendo, obviamente, cobrando por sessão, basicamente, meu assunto são coisas sexuais, entende? Não, maravilha. Então você Então, já está no ramo, já está no. foi pelo fato de eu vender conteúdo adulto, eu acabo Aham. usando muito o sexo como isca na internet, né? E eu vi surgir enfim, essa necessidade. Então, por isso eu estou muito empenhada em fazer e com certeza vou me manter no curso. Quanto tempo? Eu fica por 12 meses o acesso às mentorias? Não, o acesso fica lá enquanto você estiver lá. Ah, é? Fica lá, Então você vai inclusive, me ver por muito inclusive, tempo ainda. inclusive as mentorias anteriores também ficam lá. Nas mentorias, não, as tutorias anteriores ficam lá também, Aham, show. gravadas. Eu tô, obviamente, começando, né? É muito conteúdo, a gente fica muito empolgada de início, né? Uhum. E Ah, não preocupa é não, vai ter aqui. mais, tá? Não preocupa não, que só vai aumentar. Só vai aumentar a quantidade de conteúdo. Que bom, que bom. Ah, beleza. Fico muito feliz mesmo. E eu que agradeço você estar lá com a gente. Beleza, galera? Mais uma ótima noite para vocês, tá? Gratidão aí a quem está lá na formação, gratidão aqui também a quem não está, que está aqui com a gente. Fica lá no nosso grupo, na nossa turma lá da Quinta com o Terapeuta. Quem ainda não está na formação, fica o convite para entrar também, tá bom? Para a gente se ver lá, discutir coisas com mais profundidade ainda. Tá joia? Grande abraço para vocês, galera. E qualquer dúvida, só entrar em contato, só chamar lá nos grupos. Abraço a todos, viu? Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente.